Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 17 de junho de 2022. Vamos aqui falar um pouco de Maurício Souza, vamos falar um pouco de um dia importantíssimo nesse sextou, que pode ser a apresentação da tão falada proposta vinculante da 777 Partners. E já faço um convite para a nossa live de tarde, que será muito importante. Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres! Você está no Marca Vasco, eu sou o Sérgio Marca e aqui já fazendo os pedidos tradicionais, larguem o dedo neste like que muito nos ajuda a subir este vídeo neste YouTube de meu Deus! Inscreva-se neste canal, vamos juntos alcançar a meta de 20 mil inscritos até o final do ano e aperte esse sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Mas você já sabe, aquele café da manhã verdadeiro com as notícias do Vasco da Gama, nossas opiniões livres e as nossas críticas, você encontra no Marca Vasco todo dia às 7 horas da manhã com vídeo sobre o Gigante da Colina. Bem como, meus amigos, hoje uma live importantíssima, Tribunal Esportivo do Marca. Live tradicional, um pouco off futebol, às 3 horas da tarde, com Eduardo Maganha, que elaborou uma série de 3 episódios no YouTube, na página do Casaca, sobre o rebaixamento do Genoa e a administração 77 Partners. E é como eu falo aqui para vocês, como você é a favor, você é contra a SAF, você é a favor, você é contra a aquisição do futebol pela 77 Partners. O que é importante é você sempre buscar elementos para criar sua convicção. E nisso eu te faço esse convite, que é muito legal, que ele destrinchou como foi a administração 77 Partners e a consequente rebaixamento do Genoa. Será que vão cometer o mesmo erro no Vasco da Gama? Venha comigo conferir nesta live imperdível, 3 horas da tarde. Bem, meus amigos, o fato é o seguinte, vamos primeiro falar da classificação da Série B, que ontem o Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 2-0, se afastando mais ainda na liderança e principalmente ganhando aquela gordura já considerável para o acesso. É aquela história, né? Como está no começo, mas a gente já pode falar basicamente que o Cruzeiro já vai subir, pelo menos os pontos que ele tinha que alcançar no primeiro turno já está alcançando. O Bahia perdeu da Chapecoense, assim o Vasco nesse sábado enfrenta o Londrina ganhando, abre 2 pontos do terceiro colocado, então uma vitória nesse sábado é muito importante para nos dar tranquilidade, até porque depois a gente vai enfrentar o Operário, que também está ali brigando no meio da tabela para alcançar o G4. Então, sábado às 4 horas da tarde, Londrina e Vasco, um jogo importantíssimo para nos consolidarmos de vez no G4 e não deixarmos o Cruzeiro se afastar. No sábado também terá o jogo do Grêmio às 11 horas da manhã e o jogo do Sport logo depois. Então, sábado recheado aí de futebol. Aqui eu vou falar um pouco do Maurício Souza, não é o Maurício de Souza, é o Maurício Souza, o nosso novo treineiro do Vasco da Gama. E aqui eu já quero fazer um adendo aqui, um parênteses, que as pessoas, por vezes, confundem o fato de torcer e o fato de criticar. Meu irmão, eu vi muita gente falando que logo após a entrevista do Maurício Souza está 100% fechado com ele, que não vai criticar, que tem que acompanhar o trabalho. Isso é óbvio. Isso eu estou 100% fechado com o técnico do Vasco, porque ele tendo êxito, ele tendo sucesso, consequentemente o Vasco tem sucesso, consequentemente, vou estar felizão, como vou estar feliz se você der o like neste vídeo.
É óbvio que a gente está 100% fechado com o torcedor. Agora a gente não pode deixar de criticar. E dessas entrevistas todas, eu não compreendi ainda qual foi o requisito para a contratação do Maurício Souza. Um cara inexperiente, com um time profissional. Ele nunca treinou um time profissional, da mesma forma como o Carlos Brasil também nunca tinha gerido um time profissional. E isso muito me incomoda, sendo o primeiro trabalho dele como time profissional, ser logo o técnico do Vasco da Gama. Fora isso, ele não tem qualquer vínculo com o Vasco da Gama. Aí ele ainda fala que é vascaíno desde pequeno, que ele desde os 6 anos ele é Vasco, sempre foi Vasco, não obstante ter toda a tua carreira profissional, basicamente toda, né? No rival, pelo menos a parte mais importante, quando ele era o treineiro do sub-20 do rival. E tenta criar esse vínculo, mas que na verdade a carreira dele toda é muito atrelada ao rival. Então não tem o porquê. E aqui eu não posso nem saber o que me espera no futuro, porque eu duvido muito que tenham tido diversos especialistas que apuraram qual foi o trabalho, como é que o Maurício Souza entende de futebol, como que foi aplicado nos sub-20 das equipes deles para depois aplicar no Vasco da Gama. O que me incomoda é o critério do bom, bonito e barato, que isso não larga o Vasco da Gama. E a gente não sabe nem se é bom, a gente ainda não sabe nem se é bonito. Mas barato é, porque é o primeiro trabalho do cara, não vai pedir um salário exorbitante. Tanto é que ele nem traz a sua comissão técnica, porque ele nem tem comissão técnica. Normalmente as pessoas têm aqueles profissionais que já trabalham em conjunto. O Vasco trouxe um português muito bem conceituado, e eu detesto quando criam esse estigma. O cara foi estagiário do Mourinho, F, né? Liga, pode, complementa aí, porque eu não posso falar aqui num vídeo aberto. F, se ele foi estagiário do Mourinho. O que importa é a competência, parece que é muito bem recomendado. Enfim, o Vasco está criando uma comissão técnica nova, com um técnico novo, que vai começar um trabalho com uma grande rejeição, embora a gente esteja numa lua de mel dando ali um certo crédito para ele trabalhar, mas e que na verdade também, se ele não começar a inventar, já é muito. Vamos ver qual é o trabalho do Maurício Souza. Hoje aqui, antes disso, pedir o like nesse vídeo, inscreva-se neste canal e lembrar que hoje, 3 horas da tarde, o Tribunal Esportivo do Vasco, Eduardo Meganha, que elaborou um dossiê Gênova 777 Partners, hoje talvez seja o dia que a 777 Partners apresente a tal da proposta vinculante e algo de concreto possa ser apresentado ao torcedor do Vasco da Gama para tomar decisão se aprova ou não a venda ou a constituição da SAF, que é para o controle majoritário aí do futebol do Vasco da Gama. Estava pendente das últimas notícias o licenciamento de marcas. Tudo que for respeito ao futebol é da 77 Partners. Tudo que não for respeito ao futebol é do Vasco da Gama, da Associação do Vasco da Gama. Mas sempre vai ter uma coisa mais cinzenta aí, alguma coisa, uma área que tem que ficar muito bem explicada. Porque senão a gente tem que pensar quais serão as futuras rendas do clube associativo. Porque o São Januário, a piscina de São Januário continua, o calabouço continua, sede da Lagoa do Remo continua. Se o clube associativo não tiver renda para manter esses outros esportes olímpicos e tudo mais, como é que o Vasco vai sobreviver? E se lá na frente o Vasco tiver que angariar novamente essa SAF para dentro de si, porque ela pode dar certo ou pode dar errado? Muito complicado, então é por isso que tem muitos pontos que o torcedor, o sócio, antes de votar, ele tem que estar ciente, e ao meu ver até agora nada, mas nada, tanto que há uma discussão agora se o Figueiredo e o Andrei Santos podem ser vendidos, e já tem todo mundo falando que com a 77 Partners será uma história diferente, que as crias da colina não serão facilmente negociadas. Quem garante isso? Ninguém garante isso, torcedor vascaíno. É isso que você tem que botar na cabeça. Ninguém garante nada, porque nada há de concreto ainda nas tuas mãos. Então vamos aguardar essa proposta vinculante, e essas perguntas realmente têm que ser feitas para os gestores da 77 Partners. Então, meus amigos, aqui eu faço aquele pedido de sempre: deem um like neste vídeo, vejam os vídeos que são lançados aqui no YouTube, e 15 horas da tarde eu tenho compromisso com você neste mesmo canal, aproveitando que é uma sexta-feira entre feriado e final de semana, você pode estar livre dentro de casa. Assista essa live com o Eduardo Maganha, um cara que elaborou um dossiê. Ele estudou, pesquisou como que foi a administração 77 Partners e o consequente rebaixamento do Gênova.
Então, meus amigos, 15 horas da tarde, eu encontro com você no Tribunal Esportivo do Maca, aqui no Maca Basque. Tchau!